Olá, terceiro ano. Hoje, 21 de outubro, estamos aqui para a nossa aula de ciências, certo? E hoje vocês vão precisar do caderno e do livro, tá? O livro, por quê? O conteúdo que nós vamos estudar agora, nós vamos começar a estudar, é sobre o corpo humano. Então, ele é um pouquinho extenso. Então, eu dividi para as aulas de hoje e de amanhã, tá? Mas antes da gente começar a estudar esse conteúdo, nós vamos fazer a correção da atividade de casa que foi deixada na aula passada. Na última aula, nós encerramos, o conteúdo sobre os animais e foi deixado um exercício. Então, a gente vai fazer a correção agora, tá certo? Então, tinha aí, ó. Primeiro, de que se alimentam os animais? Letra A, carnívoros. B, herbívoros. E C, onívoros. Nós vimos, que os animais eles são classificados de acordo com a sua alimentação também. Segundo, escreva 2 exemplos de animais domésticos, silvestres ou selvagens. Terceiro, onde vivem os animais silvestres? Nós vimos que eles vivem na natureza em alguns locais. Quarto, quais animais se alimentam do sangue de outros animais? Na letra A. Na letra B, sangue de humanos. Foi isso? Então, ó, os animais carnívoros, eles se alimentam da carne de outros animais, ou se você colocou só carne, também está correto, tá? Letra B, os herbívoros se alimentam de vegetais, de plantas. Letra C. Os onívoros, eles se alimentam tanto de carne quanto de vegetais. Certo? Segundo quesito, era na letra A para você dar exemplo de animais domésticos. Gato, cachorro, coelho. Tem outros animais que as pessoas criam também, que são considerados domésticos. Tem alguns passarinhos que nós podemos criar em casa. Galinha, se você também colocou, galo também está correto. Letra B. Animais silvestres temos bastante, Girafa, onça, tigre, pantera, se você colocou leão. Então, tem vários animais, tá? Que são só algumas sugestões, caso as pessoas não tenham feito a atividade por algum motivo, tá certo? O terceiro estava perguntando onde vivem os animais selvagens, os animais silvestres. Eles podem viver nas matas, nas selvas, nas florestas, nos pantanais e etc. Certo? Eles vivem, no caso, em locais da natureza. Esses animais eles não devem vir para nossas casas. São animais que podem nos oferecer perigo. E, além disso, eles fora da natureza, como é que eles vão se reproduzir? Quarto, estava perguntando, nós vimos que tem alguns animais que são parasitas, que eles se alimentam do sangue de outros animais. Então, e de alguns se alimentam do sangue humano também. Sangue de outros animais, pulgas, carrapatos. E o principal, os principais que se alimentam do sangue humano, os piolhos. Apesar de que a pulga é o carrapato, acontece a situação dele picar o ser humano também. Agora, claro, ele, o hospedeiro dele, vão ser os animais, que eles vão ficar lá. Aí tem alguns casos, inclusive algumas situações de pessoas que já foram picadas por carrapatos e pulgas. E o pior é que a pessoa às vezes nem vê. A pessoa sente a coceira, tudo, mas não sabe. Então é perigoso, é bom prestar bastante atenção, quando a gente for brincar com os nossos animais também. Por isso que é tão importante higienizar, Você tem um cachorrinho, você sempre dá banho, Sempre manter ele limpinho, um gatinho também, qualquer bichinho que você tenha na sua casa, certo?
hoje a gente vai começar falando sobre o corpo humano, na página 148. O nosso corpo, ele sofre algumas transformações, né? Acontecem algumas mudanças no nosso corpo ao longo da vida. Por exemplo, quando a gente é bebê, o nosso corpo ele é de um jeito. Quando a gente já está maiorzinho, né? Já está uma criança, então já estamos um pouco diferentes. Quando chegamos na adolescência, já estamos mais diferentes. Na fase adulta, né? E quando nós estamos idosos, né? Nós ainda não chegamos a essa fase, mas, né? É a última fase da vida, é a fase, né, dos idosos. Então, nosso corpo, ele sofre algumas mudanças, né? Mas o nosso corpo, ele é dividido em algumas partes. Cabeça, né? Tem gente que acha que cabeça é só essa parte de cima, mas faz assim, ai, minha cabeça tá doendo. Cabeça, ó, envolve tudo isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no desenho cabeça, ó, tudo isso aqui, ó, toda essa parte da gente. O tronco da gente e os nossos membros, né, que são os nossos braços, as nossas mãos, nossas pernas, nossos pés, né, nossas coxas. Mas, né, existe a ligação da cabeça até o tronco, que é o pescoço. Você já imaginou se a gente não tivesse pescoço? Como a gente seria? A gente ficaria, ó. E pra gente virar a cabeça, como é que a gente ia fazer, ó? Ia ficar até difícil, né? Se a gente não tivesse pescoço, né, seria difícil. O pescoço, ele ajuda a gente, ó, olhar para um lado, levantar a cabeça, baixar a cabeça, certo? Então, ó, se a gente fosse assim, como é que a gente ia baixar a cabeça? Né? Né? Seria bem complicado. A gente, no máximo, ia mexer os olhos assim direito, mas... E essas fases que a gente passa, essas mudanças que acontecem com a gente ao longo da vida, são as fases da nossa vida. Então, a nossa primeira fase da vida é a infância, né? Que vai do nascimento, né, de quando nós somos bebês, até os nossos 11 anos de idade. A gente tem até aí dois exemplos, ó. Tem um bebê e já tem uma criança maiorzinha, né? Mas nós somos crianças, né, até essa idade, até os 11 anos, certo? Então, aí tem as duas representações, né, o bebê e a criança que já está um pouco maiorzinha. A adolescência, que é entre os 12 e 18 anos. A adolescência é um período de várias mudanças, né, no corpo das pessoas, né? A fase que você está deixando, que você deixou de ser criança e você está se preparando para poder virar um adulto. Então, é comum muitas mudanças, né? Tem muitos adolescentes que ficam com bastante espinhas. Isso já faz parte da mudança, né? Os hormônios das pessoas. Então, aqui, ó, a adolescência é a segunda fase. Primeira fase, infância. Segunda, adolescência. Terceira fase é a idade adulta. A idade adulta vai dos 18, né, que a gente já deixou de ser adolescente, passou a ser adulto. Então, vai dos 18 até mais ou menos os 60, 65 anos. Apesar de que, de acordo com o Estatuto do Idoso, uma pessoa ela já é considerada idosa a partir dos 60 anos, né? Então, até mais ou menos os 60, 65 anos, essa pessoa ela é considerada adulta. É a terceira fase da nossa vida, tá? E a velhice, que é o termo que o livro de vocês utiliza, né? Ou a fase idosa, ou terceira idade, também são outras formas da gente
né, falar sobre essa fase, que é a última fase da vida. Então, ó, as 4 fases na ordem: infância, adolescência, idade adulta e a velhice. Que inclusive nós temos aqui, ó. Olha só essas imagens. E a gente vai passando por essas fases, a gente, além de ocorrer modificações no nosso corpo, a gente vai aprendendo outras coisas também, tá? Olha aí de novo as partes do nosso corpo. Cabeça, ó, cabeça corresponde, né? Cabeça, o nosso tronco e os nossos membros. Aí aqui a gente tem assim, membros inferiores, aí tem essa parte, porque inferior é aquilo que está embaixo. Então, membros inferiores são as nossas pernas, os nossos pés, as nossas coxas. Membros superiores. Superior é aquilo que está em cima. Quando eu digo que algo é superior, é algo que está acima, algo que está em cima. Então, nossos membros superiores são o quê? Os nossos braços, nosso antebraço, as nossas mãos, certo? Então, é essa a divisão do nosso corpo. Apesar de que a gente tem vários órgãos, viu? Que nós vamos falar sobre eles. A nossa cabeça. A gente pensa assim, minha cabeça. Aí a gente olha, aí a gente vê o quê por fora? Vê cabelo, né, por fora. Mas o que será que a gente tem por dentro? Né? Cabeça é formada pelo nosso crânio e pela nossa face. Face, ó, essa parte, ó, nosso rosto, né? Nossa face. Então, na cabeça, né? Nela se localizam, né? O nosso cérebro na cabeça, ó. Nosso cérebro, ele é protegido, tá? O nosso cérebro. As nossas orelhas, o nosso nariz, a nossa boca, os nossos olhos e a nossa língua também, certo? O pescoço, ele liga a nossa cabeça, né? Até o nosso tronco, que foi até o que eu tinha falado ainda agora. Se a gente não tivesse pescoço, como é que a gente ia levantar a cabeça? Como é que a gente ia abaixar a cabeça? Como é que a gente ia olhar para o lado, né? Ver quem vinha do lado, ou olhar para cima, né? Ou para baixo, ou para o outro lado. E aí, como é que seria a nossa vida assim? Seria bem complicada, né? O tronco, nosso tronco, é toda essa parte aqui, ó. Então, quando a gente fala em tronco, né, é o nosso tórax e o nosso abdômen. No tórax encontramos o coração e os pulmões, 2 órgãos importantíssimos do nosso corpo. O nosso coração, a gente escuta, né, nosso coração batendo, a gente sente nosso coração batendo, né? Quando nós vamos ao médico, ele coloca, né? Algumas situações a gente até consegue escutar bem de longe, né? Tem aquela ligeira impressão de que estamos conseguindo ouvir os nossos batimentos. Mas quando nós vamos ao médico, ele coloca o estetoscópio, que é aquele, né? Parece um fonezinho de ouvido. Ele pega para ver se os batimentos cardíacos, né? Os batimentos do nosso coração, se ele está batendo da maneira correta, se nós estamos com algum problema. Então, o sangue da gente, ele percorre o nosso corpo todo. O sangue não fica parado, tá, gente? O sangue tá, ó, a gente nem sente, mas o nosso sangue, ele tá em movimento. Então, o que é que acontece? O coração, ele tá ali, ó, batendo, tá fazendo com que esse sangue circule pelo nosso corpo. E os nossos pulmões são os órgãos da nossa respiração. A gente não pode viver sem pulmão e não pode viver sem coração. Se a gente viver sem pulmão,
a gente vai ficar sem ar, sem oxigênio, a gente morre. Se a gente viver sem coração, o sangue vai parar no nosso corpo, então a gente também não vai conseguir sobreviver. Então são dois órgãos importantíssimos que nós temos em nosso corpo. Olha aí mais detalhes dos membros. Nós temos aqui o esqueleto, né, que é o conjunto dos nossos ossos. Ó, superiores, ó. Nosso ombro, né, que é daqui que já começa, nosso ombros. Os nossos braços, o antebraço e as nossas mãos. Os inferiores, ó, envolve a parte do quadril, né, a nossa coxa, a perna e o pé. Quando a gente for estudar sobre essa parte aí dos ossos, nos nossos membros inferiores está o maior osso do nosso corpo, que é o fêmur, que é esse osso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Então, nós vamos falar sobre ele ainda. Olha aí, ó, de uma forma separada. Membros superiores. Membros inferiores, eu não vou poder mostrar minhas pernas, né, a vocês. Mas membros inferiores são as nossas pernas, os nossos pés, o nosso quadril. Olha aí, ó. E lembrando, superior está em cima, inferior é o que está embaixo, certo? O nosso crânio, olha só, você provavelmente já viu uma imagem dessa, né, em algum lugar, ou você já foi em algum laboratório e você viu um esqueleto, né, e você já viu isso aqui. Isso aqui, nosso crânio, né, envolve aqui, ó, essa parte da frente é a nossa face, né. O crânio, ele é uma caixa de ossos e ele protege o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele comanda todo o nosso corpo. A gente não levanta um braço se o nosso cérebro não permitir. Então, ele controla tudo no nosso corpo. Às vezes, quando a gente tá nervoso, a gente não começa a suar, né, tudinho. Tem pessoas que ficam ansiosas, então, isso aí, tudinho, quem comanda é o nosso cérebro. Quando a gente se assusta, a gente vê alguma coisa, a gente quer correr. Muitas vezes as nossas pernas, elas não conseguem sair do canto, né? Então, isso deve ficar no nosso cérebro, tá? E às vezes a gente consegue até andar mais rápido, né? Quando a gente tá com medo de alguma coisa, a gente começa a acelerar os passos, porque o nosso cérebro, ele tá ali comandando, né? Tá enviando a mensagem que a gente precisa ser mais rápido. Então, o cérebro, ele tem isso, ele controla todo o nosso corpo. Nossa face, olha aqui, ó, parte da frente, olhos, boca, nariz e as nossas orelhas. E agora a gente vai falar, já que a gente falou de olho, essa partezinha aí não tá no livro de vocês, mas a gente vai falar um pouco, né, que é um conteúdo de ciências muito importante. A gente vai falar um pouco sobre os órgãos dos sentidos, aproveitando que a gente já falou de crânio, falou de face. Os órgãos dos sentidos, eles recebem alguns estímulos e mandam para o nosso cérebro. Quando a gente vê alguma coisa, por exemplo, a gente pega, aí vê uma imagem bem bonita, né? Vê uma paisagem, a gente fica assim. O que é que a gente consegue identificar o que é que tem naquela paisagem? A nossa visão, ela leva, ó, para o nosso cérebro. Então, assim, a gente consegue ver o que tem naquela paisagem. O que é que aquela paisagem ali está mostrando a gente, o que é que ela tem de bonito, o que é que chamou a nossa atenção. A gente percebe através desses órgãos a luz, né? Quando é dia, quando é noite, a gente consegue enxergar. E até a luz artificial mesmo, né? Se um local ele está claro, se ele está escuro. O som, nós conseguimos, né, ouvir diversos sons. Pode ser uma música, pode ser um barulho, pode ser uma buzina
né, de algum veículo. Calor, né? Nós estamos vendo agora essa época do calor. Sentimos frio. Sentimos pressão. Sentimos os cheiros das coisas, os sabores, né, os gostos dos alimentos. Mas como é que a gente consegue sentir tudo isso nesses órgãos? Porque olha quais são esses órgãos. Visão. Qual é a função da nossa visão? Ó, nós podemos ver objetos, pessoas, paisagens. A visão é tudo aquilo que a gente consegue enxergar, tudo aquilo que a gente consegue ver. Os nossos olhos, eles são protegidos pelas nossas pálpebras e pelos nossos cílios, ó. Certo? Então, evita que... É por isso que quando a gente vai lavar o olho, muitas vezes esses cílios aqui, ele pode estar um pouquinho oleoso. A gente às vezes sente que ele está como se fosse com algum pó, né? Com alguma sujeirinha assim. Por quê? Ele impede que muitas coisas entrem em contato com o nosso olho. Ele é a proteção do nosso olho. Certo? Então é por isso que é tão importante quando a gente for lavar o rosto, né? For lavar os olhos, assim, lavar bem direitinho para poder limpar os cílios também. O olfato, ó, a gente sente o cheiro, né, das coisas, o odor das coisas. Quando a gente sente o cheiro daquele perfume que a gente gosta, o cheiro daquela comida, né, que a gente também gosta. Apesar de que a gente também sente o cheiro de coisas que a gente não gosta, né? A gente passa por algum lugar, a gente pode sentir cheiro de lixo, pode sentir cheiro de esgoto também, né? Nem tudo, né? A gente não escolhe, o nosso nariz ele não vai selecionar, não vai escolher o que a gente vai sentir o cheiro. É de repente, né? A gente sente às vezes cheiro de fumaça, né? Tudo, então. Agora, claro, se você pega um objeto para você cheirar, eu gosto de tal perfume, você bota, você vai ter aquele cheiro, né, gostoso, aquele cheiro que você vai gostar muito. Você pegar uma flor, aquele cheiro agradável também. A audição, ouvir, ó, sons externos. Uma coisa muito interessante da nossa audição é que tem alguns sons que nós conseguimos ouvir mesmo distantes. Outros nós não conseguimos ouvir. Tem sons, às vezes, que estão próximos da gente, a gente não ouve direito. E tem sons que estão mais distantes, a gente, às vezes, escuta melhor. E a audição, ao longo da nossa vida, a gente perde um pouco ela, a gente vai perdendo um pouco dessa audição. Tanto é que as pessoas, né, têm, por exemplo, vocês crianças, vocês têm a audição melhor do que a de muitos adultos. Porque o tempo vai passando, então essa audição ela vai, né? A gente escuta tanta coisa, né? É outra situação também. A gente não escolhe o que a gente vai ouvir. Então, infelizmente, muitas vezes a gente passa por lugares, tem sons muito fortes que podem prejudicar os nossos ouvidos. A gente não pode escolher. Outra coisa interessante, a gente agora está nessa época de pandemia, o uso dos fones de ouvido aumentou bastante. Outra coisa importante, quando você for ouvir música, você for jogar, o que você for fazer com o seu fone, veja a altura, viu? Por quê? Som muito alto, o som em si, normal. Você botou uma televisão muito alta, você está perto da televisão, já não é legal para o seu ouvido. E você, quando coloca o fone, se você coloca muito alto, você, com o passar do tempo, você vai prejudicar a sua audição. E tem muitas pessoas, jovens inclusive, que estão ficando com problema de audição por conta do fone de ouvido. Escutam música, escutam as coisas muito alto. Às vezes, eu já vi várias vezes, né? Eu subi no ônibus e você passa por junto da pessoa, você escuta o que a pessoa está escutando. A música você sabe até o que é, porque as pessoas botam muito alto. Se pra gente que tá passando já tá alto, imagine para quem tá ali, ó, com o fone, ouvindo bem alto. E isso faz um mal enorme aos nossos ouvidos. Então, outra coisa, ó, prestem atenção na altura do fone, porque o nosso ouvido ele tem uma certa capacidade
para poder ouvir. Se a gente aumenta muito, a gente vai forçar isso. A gente muitas vezes fica com dor de ouvido, com dor de cabeça, né, quando escuta coisas muito altas. E aí pode dar problemas de audição. O tato. Tato é a nossa pele, né? Então a gente pode sentir, por exemplo, a gente vai pegar num objeto, aí a gente vê assim, eita, esse objeto é tão macio. A gente vai pegar em outro lugar. Por exemplo, a gente tem, vamos supor que você tenha uma almofada na sua casa. Aí você pega nessa almofada, você diz assim, essa almofada é tão macia. Aí você chega, passa a mão na parede. Você diz, essa parede ela é áspera, ela é grossa. Tudo isso aí a gente consegue sentir a textura, né, das coisas. Se aquilo é liso, se é macio, se é áspero. Através da nossa pele. E através da nossa pele é que a gente sente o frio, a gente sente o calor também. Se você olhar para o tempo, você não vai sentir o calor nem o frio pelos seus olhos, não. Você vai sentir pela pele, né? A gente às vezes fica com as mãos geladas, né? Ou começa a suar, tá sentindo calor. Então, tudo isso aí é a nossa pele, não o nosso tato, que está transmitindo essa informação para a gente. Tá passando que ali tá fazendo calor ou ali tá fazendo frio. Sentidos do tato. Olha só quantas coisas. Responsáveis pelo tato superficial, né? Receptores de pressão. É quando a pessoa aperta a mão da gente, por exemplo, ou quando a gente aperta alguma outra coisa. Responsáveis pela percepção do calor. Quando a gente está fazendo a comida, vocês já devem ter visto a mãe de vocês, outra pessoa vai fazer a comida e coloca na palma da mão, às vezes faz assim, né? Porque a comida está quente. Mas ela sabe que a comida está quente, né? Mas mesmo assim ela experimenta, né? A gente que é adulto experimenta comida assim. Se a gente pegar alguma coisa, por exemplo, sem querer a gente bateu numa panela que estava no fogo, a gente vai saber que aquela panela está quente. O nosso tato, a nossa pele vai avisar que está quente. Se a gente encostou em algum lugar gelado, a gente chega, tá avisando pra gente, para o nosso cérebro, né? A pele tá avisando pro nosso cérebro, que aquilo ali está frio também. Certo? Feito aqui, ó. Se você coloca um cubinho de gelo na sua mão, ou você pegou uma garrafa na geladeira gelada, você colocou na sua mão, então você vai sentir aquele frio, né? Então aquilo ali vai ser levado para o seu cérebro e vai dizer, aquilo ali vai dizer ao seu cérebro que está frio. E uma coisa muito importante, as pessoas que não enxergam, elas utilizam bastante o sentido do tato, né? Elas veem as texturas das coisas através do tato, né? Como, por exemplo, aqui, ó, o braille. As pessoas que não enxergam, elas utilizam o braille, né? Como linguagem, então, ó, o braille. Então, elas vão passando o dedo nesses pontilhados e assim elas conseguem ver o que está escrito aí, né? Os textos para essas pessoas veem em braille, tá? Então, elas utilizam bastante. Elas pegam nos objetos para saber, por exemplo, se o objeto é liso, se é áspero, se é redondo, se é quadrado. Elas sentem muito, né? Elas usam muito esse sentido do tato, já que elas não podem utilizar a visão porque elas não enxergam. Então, é um sentido importantíssimo esse daí para quem não enxerga. O paladar. O paladar, a gente sente o sabor, né, das coisas. A gente sabe se um alimento é doce, se um alimento é salgado, se um alimento ele é azedo ou ele é amargo. E cada parte da nossa língua é responsável por uma parte dessa. Veja só. Vocês estão vendo aqui o chocolate. Olha a parte da língua que percebe o doce. Essa partezinha da frente, né? A ponta, né? Azedo. Olha só, nessas duas partes amarelinhas. Salgado, ó. A gente percebe quando um alimento é salgado.
Olha aqui, ó, pela ponta, pelas pontinhas também, né? E amargo. Muitas vezes a gente come alguma coisa, a gente mastiga, a gente vai ver que é amargo depois, né? Porque justamente, ó, é quando chega nessa parte aqui da nossa língua, certo? Isso aí eu creio que vocês já tinham visto, mas isso é para poder relembrar, tá certo? Então, vocês agora vão utilizar o caderno, tá? Para poder copiar a atividade. Olha só. Primeiro, o que podemos perceber através dos órgãos dos sentidos? Nós vimos várias coisas, né, que a gente pode perceber, ó. Né? Várias coisas. Segundo, quais são os órgãos dos sentidos? Terceiro, para qual parte do nosso corpo os órgãos dos sentidos levam as informações? Levam informações. Ó, o que é que a gente tem na cabeça? Ele ajuda a gente a pensar. Né? Sem ele, a gente não pensaria. O que será? Quarto, associe corretamente as funções dos órgãos dos sentidos. 1. Paladar. 2. Olfato. 3. Visão. 4. Audição. 5. Tato. Sentir superfícies pela pele. Quando a gente sente as coisas, a gente pega numa coisa, a gente sabe se é grosso, se é fino, se é macio, se é áspero. Enxergar tudo ao nosso redor. Ouvir diferentes sons. Sentir diferentes cheiros. Sentir os sabores dos alimentos. Então, está aí. Vocês podem pausar o vídeo. Lembrando, a atividade também está no aplicativo. Então, vocês podem pausar o vídeo, copiar a atividade. Agora, a correção é apenas pelo vídeo. Tá certo? Então, ó, a gente vai retomar a nossa atividade, tá certo? Então, ó, a gente, através dos órgãos dos sentidos, a gente pode perceber o frio, né? A gente pode sentir frio, podemos sentir calor, podemos perceber os cheiros, né, dos objetos, os sabores, né, o gosto, se você colocou dos alimentos. Podemos perceber sons, podemos perceber diferentes superfícies também, né? Ver se o material, se ele é áspero, se ele é macio, se ele é liso, se ele é ondulado. Então, são formas da gente, são coisas que a gente pode perceber através. Então, são coisas que a gente pode perceber. Né? O frio, a gente pode saber se está frio, se está calor, sentir os cheiros, sabores, ouvir diferentes barulhos, né? Sons, sentir diferentes superfícies e etc. Tem muitas coisas, né, que a gente pode ver a questão da luz, né, do lugar também. Segundo, os órgãos dos sentidos, né? Segundo os órgãos dos sentidos, visão, paladar, olfato, tato e a nossa audição. São os órgãos dos nossos sentidos, os órgãos do sentido. E o terceiro estava perguntando, né, para que local, para que parte do nosso corpo esses órgãos levam as informações para o nosso, o que é que nós temos na cabeça? O nosso cérebro, certo? O quarto quesito era para a gente associar, né? Por exemplo, sentir superfícies pela pele. Nós sentimos o quê? Pela pele. Como é que nós podemos sentir as coisas pela pele? Através do tato. Então, primeiro número 5. Enxergar tudo ao nosso redor, tudo que a gente consegue ver. É através da nossa visão. Então, visão é número 3.
Ouvir diferentes sons. Quando a gente consegue escutar os diferentes sons, né? Então, é a nossa audição. Número 4. Sentir diferentes cheiros. Quando a gente sente esse cheiro, seja ele bom, seja ele ruim, é o nosso olfato. Número 2. Sentir os sabores dos alimentos é o nosso paladar. Número 1. Então, olha aí a ordem, tá? Da correção. Então, vocês podem pausar o vídeo, né? Principalmente quando é atividade de caderno, para poder copiar, a gente sempre faz a correção. A atividade também está disponível no aplicativo. Agora, lembrando, correção só no vídeo, tá? E a atividade de casa. Quais são as fases da vida? A gente viu aquelas 4 fases, né? Vocês estão na primeira fase, né? Vocês ainda vão passar por outra fase, vão passar por outra, até chegar na última fase. Como o nosso corpo está dividido? A gente viu que o nosso corpo está dividido em 3 partes, que é a nossa, né? Terceiro, quais órgãos temos localizados na cabeça? Os órgãos dos sentidos. O que é que a gente tem na cabeça? Ó, temos... Quarto, como é formado o tronco? Quinto, quais são os nossos membros? Letra A, superiores. Letra B, inferiores. Respondam que na aula de amanhã nós faremos a nossa correção. Então, ó, vocês podem pausar o vídeo para copiar a atividade. Amanhã nós faremos a nossa correção dessa atividade. Hoje a gente fica por aqui. Lembrando, nós estamos sentindo falta de algumas pessoas que não estão participando das aulas ao vivo. Entrem, nós queremos socializar, queremos tirar dúvidas, estamos com saudades de vocês. Então, beijos e até a nossa próxima aula.